Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema bastante diferente, mas é um tema que eu tenho certeza que vai expandir e ampliar a tua mente a respeito de muitas coisas. E eu quero conversar com vocês hoje a respeito da palavra tentação. Você já deve ter ouvido ela em alguns momentos, e quem nunca foi tentado? A tentação, às vezes, de comer aquele doce que está ali na geladeira, você sabe que não pode comer. A tentação de furar a dieta. A tentação de não ir trabalhar. Se bem que isso é o mais comum do que parece. Mas, às vezes, a tentação de... Nossa, eu vou conversar com aquela pessoa ali porque tem um certo interesse nela, mas não sei. A tentação... Nós somos tentados por todo o tempo. Mas será que realmente a tentação tem tanto poder assim sobre a nossa vida? Será que a nossa vida é uma sequência de tentação atrás de tentação e que nada muda além da tentação? É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse nosso vídeo de hoje. E claro, sempre com a base bíblica e te dando a instrução necessária para você conseguir aproveitar desse conteúdo, para que não seja só mais um conteúdo, mas que isso realmente venha falar com você e venha te direcionar. E antes de nós continuarmos, já clica aqui em curtir, já comenta aqui nesse vídeo qual é a tentação que você tem enfrentado. Daniel, mas eu tenho vergonhas. Lembra que quanto mais você se expor, mais você tem autoridade sobre a tentação que você vence. Então nunca tenha medo de expor as tuas dores, porque isso vai te dar autoridade sobre ela. Claro que deve ser feita no ambiente correto, sem ficar se expondo demais, porém, quando você expõe algo que dói dentro de você, você ganha autoridade sobre aquilo. Eu só consegui vencer a mentira quando eu expus a mentira. Então eu ganhei autoridade para poder vencer sobre ela. Isso não significa que eu não sou mais tentado nela, mas ainda assim eu ganhei autoridade sobre ela. E compartilha com os teus amigos que também passam por tentação constantemente. E vamos ao nosso tema de hoje. E eu quero dar uma base para esse nosso encontro, vamos dizer assim, que está ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 10. 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 13. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, vai escrever o seguinte: não vos sobreveio, ou seja, não veio sobre você, uma tentação que não fosse comum aos seres humanos. Então, sabe essa tentação que você sente aí? Sinto lhe dizer, mas você é como qualquer outra pessoa. Ela vem sobre qualquer outra pessoa. Não vem para a gente uma tentação que não seja humana. E ele continua: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que você pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá um livramento para que você possais suportar. Então vamos entender o texto como um todo e vamos entender a dinâmica do negócio. Primeiro está dizendo o seguinte, você vai receber uma tentação como qualquer outro ser humano recebe. Então primeira informação do texto: você não é estrelinha, você não é um ser diferenciado, seja bem-vindo ao planeta Terra, você vai ser tentado como qualquer outro ser humano. Segunda informação do texto: você nunca vai ser tentado em algo que você não pode suportar. Então quando você dá aquela desculpa, eu não resisti, mentira! Está se tornando mentiroso, porque a Bíblia está dizendo que você não vai ser tentado naquilo que você não pode resistir. Então saiba que todas as vezes quando você caiu na tentação, é porque você realmente quis cair na tentação. Daniel, você está me acusando e quem acusa as pessoas é o diabo. Não, você tem que entender o seguinte: eu estou te dando a autorresponsabilidade, porque se eu sempre terceirizar a culpa do que acontece na minha vida para o outro, eu vou passar o resto da minha vida sem ter controle nenhum sobre aquilo que eu faço. Então as coisas acontecem na minha vida porque tinha que ser assim. É muito lindo dizer isso, mas isso tira da minha mão o controle de conseguir fazer ou não fazer as coisas. E se você diz que você não resistiu à tentação, significa que todas as vezes que ela vier você vai cair. Mas esse não é o intuito principal. Porque a Bíblia está dizendo que todas as vezes que você for tentado, você vai conseguir resistir a essa tentação. E não só isso, como também Deus, além de te ajudar, não te permitir que você seja tentado, mas você aguenta, Ele vai te dar um livramento para que você possa suportar essa tentação. Então eu quero que a gente aprofunde nesse contexto e entenda o seguinte: primeiro, que Deus vai te livrar da tentação, mas Ele não vai te livrar da oportunidade de ser tentado. Se você tomar a decisão de eu não quero mais cair nessa tentação, Deus vai prover para você a oportunidade de você se livrar da tentação. Mas Ele não vai te privar da oportunidade de ser tentado, porque a oportunidade de ser tentado e negar a tentação gera em você maturidade espiritual.
Você precisa entender e começar a parar de terceirizar e achar que a vida vai ser tudo maravilhoso, em que só de você olhar para uma coisa ela já vai acontecer. Você precisa passar por um processo de crescimento na maturidade espiritual. Inclusive, esse foi um dos últimos vídeos que nós fizemos sobre o crescimento na maturidade. E a maturidade espiritual, ela vem com a sua capacidade de dizer não. Não para a tentação. E automaticamente, quando você aprende a dizer não para essa tentação, Deus te concede autoridade para que você vença essa tentação. Só que conforme você vai subindo de nível, a sua tentação vai mudando. A tentação sempre vai existir, mas você sempre vai ser mais forte do que ela, cabendo a você a decisão de cair nela ou não. E outra coisa que me chama a atenção é um texto que está no livro de Tiago, no capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2, que vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Só que no original grego, a palavra usada aqui para provações é peirasmos. Nome estranho. Mas peirasmos é a palavra grega também utilizada para tentação. Ou seja, ser tentado é motivo de alegria, porque só é tentado aquele que está no caminho correto. Se eu já estou no caminho da perdição, não tem como eu ser tentado a ir para a perdição. Mas quando eu estou no caminho correto, significa que eu estou sendo tentado. Então, toda vez que você ser tentado, você tem que se alegrar, porque se você está sendo tentado, significa que você está caminhando na direção correta. Você está conseguindo me compreender? Você sempre vai ser tentado, mas você sempre vai ser mais forte do que a tentação por causa daquilo que Deus colocou dentro de você. E todas as vezes que você for tentado é motivo de alegria, porque você está sendo tentado, porque você está caminhando e tomou a decisão de andar naquilo que é certo. Só que a Bíblia não para por aí, porque no livro de Tiago, ainda no capítulo 1, mas agora no número de verso 12, vai dizer o seguinte: feliz a pessoa que persevera na tentação, porquanto, após ter sido tentada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que os amam. Olha o que está dizendo esse texto. Feliz é a pessoa que persevera na tentação, porque após ter sido tentada, receberá o prêmio da coroa da vida. Algumas versões já está provação, pode ser provação ou tentação. A ideia principal é a perseverança para que eu não caia nas propostas da tentação é o que verdadeiramente me fortalecem e fazem com que eu alcance o prêmio principal. Daniel, mas como é que eu vou fazer para eu não aceitar as propostas da tentação? Isso depende daquilo que você tem alimentado dentro de você. Se você sabe que você tem um problema sério de sexualidade, você tem que evitar ficar acompanhando pessoas ou vendo vídeos que vão te estimular a te levar cada vez mais para a sexualidade. Assim como se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser glutão é gulosa, uma pessoa que come tudo que vê pela frente mais do que deveria, você deve evitar ficar se expondo a ambientes e oportunidades que vão te levar a isso. Você precisa entender que para você conseguir administrar a tentação, a sua mente tem que ter te dado o fortalecimento necessário para que você consiga dizer não para aquelas situações. E o problema é que dizer não para algumas situações significa ser posicionado, e ser posicionado significa desagradar outras pessoas e muitas vezes a si mesmo. Porque todas as vezes que você se posicionar de eu não vou em tal lugar porque aquele lugar me faz mal, por exemplo, seu problema é bebida alcoólica, e aí o seu melhor amigo te chama para ir numa festa onde você sabe que vai ter muita bebida alcoólica e você decidiu que não quer mais beber. Mas para não estragar a amizade, você fala para o seu amigo: eu vou junto contigo e eu não vou beber. Só que você precisa... Aonde que a tentação entra como grau de maturidade? Existem pessoas que já chegaram ao nível de maturidade de ir em um lugar desse e conseguir segurar a tentação. Se eu decidir que eu não vou beber, então eu não vou beber. Mas existem pessoas que estão começando nessa caminhada. E quando você começa nessa caminhada, você precisa entender que a sua luta contra a tentação ela é diferente daqueles que já passaram pelo processo de maturidade. Então talvez para uma pessoa não tem problema nenhum ela ir para a festa e poder aproveitar a festa e voltar sem beber, mas pode ser que para você que está começando a desenvolver maturidade espiritual agora, ir em um ambiente onde será exposto à bebida alcoólica vai te fazer mal. E você precisa começar a ter o discernimento de conseguir entender quais são os lugares que te cabem e os lugares que não te cabem.
Quais são os lugares onde você vai ter uma maior proposta, uma maior oferta de tentação? E quais são os lugares que você vai ter menos oferta de tentação? E além disso, nós precisamos estar atentos para conseguirmos compreender que a tentação, ela vai começar a se tornar cada vez mais sutil. Ou seja, às vezes ela vem disfarçada de algumas maneiras. E você precisa estar atento, e por isso é importante, a Bíblia vai nos dizer que você precisa vigiar e orar em todo o tempo, porque você precisa estar ciente e alerta para conseguir discernir aquilo que está vindo para você em forma de tentação e aquilo que não está. E assim também no verso de número 14, ainda Tiago capítulo 1, verso 14, vai dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, como é que eu gero a tentação? Eu sou tentado por aquilo que eu desejo. E como é que eu crio desejos dentro de mim? Eu crio desejos de acordo com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu penso. Se eu fico muito tempo olhando um helicóptero subir, descer, subir, descer, subir, descer, eu começo a desejar um helicóptero. Se eu fico muito tempo olhando para o bolo de chocolate e fico pensando em bolo de chocolate, eu vou começar a desejar bolo de chocolate. O que Paulo está nos dizendo, o que Tiago está nos dizendo é: se você quer mudar aquilo que tem te tentado, você precisa começar mudando os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos vão mudar a tua visão e vão mudar o teu tipo de desejo. E conforme você começa a controlar os teus desejos, você começa a identificar qual é o preço que vai precisar pagar por eles. Se eu identifico que eu quero ter uma vida acima da média, eu começo a identificar que isso é um desejo. E se esse é o meu desejo, eu entendo que eu vou ter que trabalhar, estudar de uma forma diferente que as outras pessoas fazem. Então você precisa abrir os teus olhos para começar a compreender que ser tentado não é ruim. Porque todas as vezes quando você é tentado, isso significa que você está andando em um caminho direito. Porém, o que vai te fazer permanecer nesse caminho é o aprender a dizer não para a tentação. E entender que você é mais forte do que a tentação que está sobrevindo sobre a tua vida. Só que para isso você vai precisar ter um posicionamento. E todas as vezes que você se posicionar, você vai desagradar alguém ou vai precisar abrir mão de algo que era muito importante para você. Mas eu quero dizer para você aqui nesse final desse vídeo, de que não existe tentação que venha sobre você, que você não seja capaz de suportar através do poder do Espírito Santo. Se você está lutando contra uma tentação, eu sei como você está se sentindo. Talvez você esteja completamente arrasado, porque você já prometeu para você mesmo que você ia parar com essas coisas. Você já prometeu para você mesmo que você nunca mais voltaria para esse lugar de onde você saiu. E ainda assim você continua caindo sucessivamente. Eu quero te encorajar a dizer não. A dizer chega, eu não vou mais voltar para isso. E a eliminar todas as entradas de tentação que tenha vindo sobre você. Se você a sua tentação talvez seja falar mal dos outros, então elimine de perto de você as pessoas que te incentivam a falar. Talvez a tua tentação seja comer demais. Então comece a colocar uma temperança dentro de você. Não importa qual seja a tua tentação e o que você já prometeu que você vai parar de fazer. Deus já te deu tudo o que você precisa para você realmente conseguir vencer essa tentação. Então sai desse vídeo na certeza de que você vai vencer aquilo que te tenta. E todas as vezes que as propostas, as oportunidades chegarem para você cair em tentação, você vai ter força para dizer não e conseguir dar a volta por cima. Eu tenho certeza que você vai começar a partir dessa semana uma vida nova, completamente restaurada e livre de qualquer tipo de vício ou de qualquer prisão da tentação sobre a tua vida. Chega de viver uma vida de acusação. É hora de se posicionar e tomar uma decisão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais fez sentido para você. Compartilha com os seus amigos que também estão passando por muitas e muitas lutas. E tenha certeza de que você já tem e já venceu as suas tentações. Deus te abençoe. Até semana que vem.